Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje vamos a mais um FAQ responder algumas perguntas que já foram deixadas aqui no canal. Foi rapidinho dessa vez, apareceu bastante perguntas e comentários, então vou dar uma passadinha aqui por esses comentários e vou respondendo para vocês. Eu vou estar olhando um pouquinho para o lado aqui, pessoal, porque o meu computador está aqui na minha frente, então eu vou ler ali e aí eu respondo para vocês, tá? Vamos lá então. Primeiro, nós temos aqui o comentário de Alex Azevedo, que botou ali naquele vídeo que eu fiz sobre os mitos da viagem astral, que foi até uma indicação da Kate Mel. Então eu resolvi fazer esse vídeo lá onde eu estava mesmo, na minha escola. O ambiente é um pouco amplo, né? Não tinha ninguém dentro da sala de aula, então fica um ambiente amplo que dá um pouquinho de eco, e o áudio não ficou muito bom também, porque eu não estava usando o microfone, né? Então o áudio fica um pouquinho mais amplo, e não ficou muito legal, mas enfim, eu acho que ficou, né, dá para ouvir, né? Ficou bom, então foi assim mesmo. Mas continuando, vamos lá. A Alexandra Ferreira também disse que estava chegando agora, também nos mitos, né? Temos a Norma Moura, que fez a meditação do Yoga Nidra, que eu fiz há algum tempo atrás, já é um vizinho um pouco mais antigo. É bem legal, quem se interessa aí por uma meditação guiada, tem esse áudio lá, que áudio não, ele é um vídeo, mas você pode apenas escutar, fica muito bom. Vamos lá. E temos aqui o Marcelo Coutinho, que fez um comentário um pouco mais extenso, que eu vou ler e pontuando aqui para vocês, tá? Ele falou o seguinte: já passou pela sua cabeça que, como questionou o Morel no canal Questionando Crenças, tais experiências são ilusões? Bom, eu vou devagarinho, tá? Sim, obviamente que já passou. Que tipo de pesquisador e filósofo seria eu se eu não me questionasse sobre as minhas próprias experiências? Então, certamente que passou pela minha cabeça que poderiam ser, sim, ilusões, né? Ou sonhos, ou coisa desse tipo. Aliás, não só passou pela minha cabeça, como passa sempre pela minha cabeça questionar todas as minhas experiências. Eu sempre questiono as minhas experiências. Obviamente, com o passar do tempo, a gente está mais habituado com as experiências que estão acontecendo, aonde a gente vai vivenciando muitas e muitas experiências, então acaba que nós nos acostumamos mais com elas e não mais questionamos tanto quanto nós fazíamos antigamente, né? Quando era algo que estava se desenvolvendo, então realmente a gente vai fazer um questionamento muito maior, tá? Mas eu ainda assim sempre procuro pesquisar, procuro estar por dentro das pesquisas que falam sobre a consciência. Uma das temáticas que me interessou muito sempre foi a filosofia da mente, que trata justamente dessa questão da consciência. Então eu li vários autores, 99,9% desses autores céticos, que sempre falaram da consciência como algo fruto do cérebro, né? Algo criado no nosso cérebro, algo que não subsistiria após a morte do cérebro físico. Então eu li, sim, né? Li, sim. Inclusive tenho aqui um livro de uma autora. Vou até pegar eles para vocês verem. Tenho aqui o livro Seeing Myself, The New Science of Out of the Body Experience, da Susan Blackmore, tá? Ela tem 2 livros. Este aqui é o mais recente dela, 2 livros sobre a temática das experiências fora do corpo. Esse aqui é o segundo dela. E ela faz toda essa pesquisa aqui refutando a ideia da projeção astral como algo que seja uma experiência fora do corpo, dizendo que é fruto de ilusões, fruto do nosso cérebro, tá? Lembrando que Susan Blackmore teve uma única experiência na vida dela de projeção astral, quando ela era muito mais jovem, sob
o efeito de maconha, tá? Que está escrito no primeiro livro dela. Posteriormente a isso, inclusive ela escreveu um livro falando sobre as experiências com a morte, depois ela, desculpa, falando sobre as experiências fora do corpo, e depois ela renegou aquele livro, indo para o caminho da ciência materialista, no caso, dizendo que eram experiências frutos do cérebro, e ela se dedicou a essa pesquisa, e é o ponto de vista dela que ela fala neste livro aqui, e em vários outros artigos que ela escreveu falando sobre esse quesito. Porém, ela não tem experiências práticas, né? Ela tem as experiências que ela ouve de outros, de segunda mão, tá? E ela tem algumas críticas bem pontuais feitas por outros grandes pesquisadores, como Graham Nichols, que pontuou vários erros na pesquisa, erros e tendenciosos até também, da pesquisa da Blackmore, dizendo que não tem como ela dizer e afirmar isso. Tá? Não tem como ela afirmar isso. Mas, enfim, essa é uma questão que demandaria uma conversa muito mais longa, tá? Então, sim, obviamente que eu questiono, obviamente que eu estudo, eu não sou uma pessoa de mente fechada, nunca fui uma pessoa de mente fechada. Sou um espiritualista porque me faz bem, me faz eu me sentir bem, ser um espiritualista, me faz eu querer ser melhor, querer ser uma pessoa melhor, e as minhas experiências me provam para mim, que realmente existe essa questão toda da viagem astral. Mas eu sempre digo, pessoal, e eu não vou estar afirmando isso todos os vídeos, se torna chato, mas eu sempre digo aquele princípio utilizado na projeciologia de não acredite em tudo que eu digo, pratique, faça por si mesmo, tire suas conclusões. Se você fez as experiências e achou que isso não existe, que não existe vida após a morte, que não existe experiências fora do corpo, que isso não é certo, ou não sei o que lá, tudo bem. Isso é algo que você vai definir, né? No meu canal, o que eu faço? Ele é um canal sobre experiências fora do corpo, é um canal que já tem o viés de falar dessas experiências como algo existente. Então, eu creio que quem vem aqui, normalmente, está vindo aqui porque acredita, né? Então, eu não preciso estar reforçando toda hora que sim, que a pessoa pode duvidar. Eu acho que isso é natural de todas as pessoas, né? O Morel, que ele cita ali, o Morel foi um espírita muito dedicado, estudou bastante o espiritismo, eu seguia o canal dele, inclusive, quando ele era espírita, e foi uma pessoa que se decepcionou com o espiritismo, achando brechas no espiritismo, se decepcionou e partiu para uma visão mais cética, não sei se ateísta, mas cética sim, né, referente ao espiritismo e à espiritualidade. O Morel é um cara muito inteligente, é um cara que eu respeito muito a opinião dele, discordo da opinião dele, porém respeito, mas eu acho que ele é uma pessoa que se decepcionou com o espiritismo por permanecer muito na intelectualidade da questão. Era um grande estudioso, uma pessoa de grande inteligência, porém a gente sabe que intelectualidade, razão demais, às vezes atrapalha o coração, né? Atrapalha da gente enxergar de outra forma determinadas coisas. O que eu quero dizer é que o Morel está errado? Não é isso que eu estou querendo dizer. É o caminho dele, é a forma como ele encontrou para seguir as próprias crenças dele. E por que eu digo isso? O canal dele é questionando crenças. Porém, ele não pode provar que a espiritualidade não existe. Ele não pode provar que não existe vida após a morte ou coisa do tipo. Ou seja, ele também está partindo de uma premissa, de uma crença, né? A premissa inicial da qual ele está se baseando é de que não, se ele vai criticar é porque ele não acredita, ele não compactua. Então o que ele faz? O canal dele é um canal que bate
no espiritismo, bate na espiritualidade, né? E eu, sinceramente, na minha opinião, pessoal, que fique bem claro isso, é uma opinião, eu não gosto, eu não acho proveitoso, né? Para o meu crescimento espiritual, para mim, não faz sentido ter um canal para bater nos outros, para bater no espiritismo. Pro Morel faz sentido, legal, eu não vou seguir e não vou assistir. Não vai me fazer bem e não vai me fazer duvidar daquilo que eu vivencio, né? Ele pode falar, que eu não vou ouvir, porque não adianta. Eu vou concordar com ele que existem falhas filosóficas dentro do espiritismo, né? Existem falhas em todas as religiões, existem falhas filosóficas, né? Se a gente vai levar ao pé da letra as coisas ali e procurar realmente, a gente vai encontrar falhas em todas elas. Todas as religiões são falhas, têm erros, tá? Todas elas. E se a gente vai ter a nossa base totalmente voltada para essas falhas, eu acho que a gente vai perder um bom tempo da nossa vida somente numa negatividade, tá? Então, para mim, não me faz sentido, tá? Mas é o caminho dele, show de bola, tá? Eu não vou ficar procurando as falhas do espiritismo, as falhas da Rosa Cruz, as falhas, né? Sei as falhas que tem na Rosa Cruz, estou ciente delas, claro que estou ciente delas. Sei das falhas do espiritismo, estou ciente delas, claro que eu estou ciente delas. Mas eu procuro pegar aquilo que realmente me faz bem, aquilo que me interessa para o meu caminho espiritual. Eu não sou uma pessoa, por exemplo, que vai seguir à risca tudo que está dito dentro da Ordem Rosa Cruz, tudo que está dito no Espiritismo, por exemplo. Não, eu não sou, eu me considero muito universalista nesse sentido, porque eu gosto de pegar coisas do budismo, eu gosto de pegar coisas do Vedanta, do hinduísmo, do yoga. Eu gosto muito de Raja Yoga, por exemplo. Eu gosto de pegar coisas do espiritismo. Eu leio muito espiritismo, eu gosto muito do espiritismo. Poderia até me considerar um espírita, porque realmente eu gosto muito do espiritismo, estudei muito espiritismo e leio até hoje muito espiritismo. Mas eu não concordo com algumas coisas. Tudo bem, beleza, mas eu gosto de ler e eu pego o que me interessa, aquilo que me faz bem e aquilo que eu experimentei por mim mesmo me fez sentido para minha vida, né? Então, o que faz sentido para mim é o que está valendo. O que não faz, eu deixo de lado, né? Eu deixo de lado porque eu sei que todas são falhas, né? Bom, continuando o que ele falou ali, né? Já tive 5 projeções astrais e o que ganhei foi que se chama mioclonia do sono. Bom, isso é uma forma de como você enxergou, como você lidou, como você interpretou as suas projeções astrais que foram de formas negativas, né? As pessoas procuram interpretar de acordo com aquilo que elas conhecem, com aquilo que elas entendem, como elas enxergam as coisas, né? Eu posso te citar inúmeros projetores astrais que tiveram uma experiência contrária à sua, uma experiência positiva com a projeção astral, inclusive eu, né? A projeção astral, para mim, é ótima, sempre me fez muito bem, tanto é que é a minha ferramenta principal de busca espiritual. Quando meu irmão faleceu, quando meu pai primeiramente faleceu, depois meu irmão, depois minha mãe faleceram, a projeção astral foi o meu grande amparo que me fez estar aqui conversando com vocês, estar aqui enfrentando as dificuldades da vida, a falta que eu sinto dessas pessoas que eram muito próximas a mim. Meu pai, meu irmão, minha mãe, eu via diariamente, eu estava sempre com eles, todos os dias. Uma das minhas diversões, eu digo sempre, era sair do meu trabalho e ir lá na minha mãe tomar um café, tomar um chimarrão, conversar com ela, né? E agora eu sinto muito a ausência da presença física deles, né? Mas graças à projeção astral, eu me sinto consolado, vamos dizer assim. Eu consegui ter experiências com eles,
consegui conversar com eles, consegui ter notícias deles. Isso me fez um bem danado. Então, eu vou negar tudo isso por causa da opinião do Morel ou por causa da opinião não sei de quem lá? Por quê? Por que eu faria isso? Né? Então, lá, continuando. Me libertei depois que parei de fazer as técnicas do Saulo Calderon e passei a fazer o Santo Terço. O que eu vou te dizer, né? Dai-me paciência, né? Caramba, se você se libertou do quê? Se libertou do quê? Você fez as práticas porque quis, né? Você buscou porque quis, libertou do quê? Por acaso Saulo Calderon te prendeu de alguma forma? Saulo Calderon é um cara super gente boa, passa sempre aí esclarecendo as pessoas, procurando dar força para as pessoas, tendo as próprias dificuldades dele e lutando sempre para trazer o melhor. Do que você se libertou? Não sei, né? Não sei. Não entendi essa questão de você se libertar, né? Mas tudo bem. E quanto a rezar o Santo Terço, isso é uma crença. Você estava falando de crenças. O Santo Terço é uma crença católica, né? Os evangélicos rezam o Santo Terço, os mormons rezam o Santo Terço, os budistas rezam o Santo Terço. É uma crença sua, tá? Então, ótimo que você reza o Santo Terço. Mas por que o terço é mais santo do que a prece de Cáritas? Por que o terço é mais santo do que o Pai Nosso? Ou melhor, o Pai Nosso entra, acho, no Santo Terço, me desculpe, mas eu não entendo muito disso aí. Eu não sou católico, né? Eu não sou católico. O Santo Terço é uma forma de oração. Os budistas utilizam o terço deles também, né? O Japamala, que eles utilizam para fazer a contagem das orações, dos mantras que eles utilizam, né? Ótimo que você reza o Santo Terço, ótimo, né? Orar é muito bom, faz muito bem e tem que orar mesmo, tá? Agora, se o Santo Terço é melhor do que outras, eu duvido, tá? Porque o que interessa é realmente a intenção da oração e a energia que passa e não a crença católica, etc. Tá? Continuando. Leiam os comentários dos youtubers que abordam a temática. Caramba! Eu sou um que leio. Eu posso dizer o seguinte. Antes de existir o Orkut, o falecido Orkut, antes de existir o falecido Orkut, eu participava de listas do Yahoo, listas de e-mail do Yahoo, aonde eu trocava ideias com outros projetores de várias partes do país, tá? Inclusive o Saulo e o Wagner Borges também participava dessas listas, entre outros, tá? O Alexei Bueno, entre outros. Bom, depois, quando surgiu o Orkut, aonde se necessitava se ter um convite para o Orkut, eu adentrei para o Orkut e montei lá uma comunidade que foi bastante procurada, foi uma comunidade bem grande, onde nós tínhamos discussões ótimas e saudosas discussões sobre projeção astral. Várias pessoas contando experiências, etc. Faleceu o Orkut. Nós migramos para, eu e o Alexei, né? Nós migramos para o Facebook. Criamos uma comunidade no Facebook que está lá há mais ou menos uns 7, 8 anos, não sei, por aí. Tem que dar uma olhada lá, mas já faz um bom tempo. Tá lá essa comunidade, sempre com pessoas participando, contando suas experiências, etc. Tá? Migrei também para o YouTube aqui, a convite dos meus amigos lá do Facebook. Comecei a criar vídeos aqui no YouTube. Conheço grande parte dos youtubers, inclusive nós temos um grupo de youtubers que falam de projeção astral, onde a gente se troca ideias, tá? E estou aí mais ou menos uns 5, 6 anos também, 5, 6 anos no YouTube, fazendo vídeos.
Eu não sei. Eu não vejo as pessoas falando o que você está falando, tá? Um Morel? Eu não vejo outras pessoas falando nada de ruim referente às experiências fora do corpo, tá? Então eu não consigo entender também o que você está falando ali dessas abordagens de algum outro que deve ter falado mal, que deve ter tido umas experiências ruins, etc. É normal. Em tudo que é área a gente encontra experiências, pessoas que tiveram experiências ruins, né? Se você joga futebol, por exemplo, eu posso te garantir que você vai encontrar várias pessoas que arrebentaram o joelho jogando futebol. Por causa disso, o futebol é ruim, né? Então é assim mesmo. Vamos lá, continuando. Vai se assustar com os testemunhos. Me dê um exemplo. Podemos até, eu posso até publicar o exemplo que você der aqui e explicar ele, rebater ele. Outro dia, quase não acordava sob um ataque invisível. Então quer dizer que você acredita que existam espíritos do outro lado e coisa do tipo. Se você estava sofrendo um ataque invisível, é porque você acredita que existem, então, espíritos e coisas assim. Beleza, show. Quase não acordou sob o ataque. Olha, eu imagino a vibração que você estava tendo para ter sofrido tal ataque e não ter nenhum tipo de amparo. Eu imagino que você deva rezar mais o seu terço. Procure rezar mais o terço, porque não está fazendo muito efeito, tá? Procure rezar mais o terço, que se você está sofrendo tantos ataques assim, tem alguma coisa muito errada, tá? E eu te garanto que não é a culpa do Saulo e de nenhum outro projetor. Mas vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto que a minha paciência às vezes fica curtinha com esse tipo de coisa, porque eu ouço esse tipo de coisa há muitos anos. E até por isso a gente faz esses vídeos criando mitos, etc. Porque tem muita gente que fala sem entender muito bem. A Maria Alice, ela faz uma seguinte crítica, dessa vez é uma crítica produtiva, né? Que ela gostou muito do vídeo, dos mitos, que pena que o som estava prejudicado, né? E realmente, eu peço desculpa, pessoal, que o som ficou um tanto quanto ruim, mas é que realmente o ambiente não ajudava, não tinha nenhum microfone, eu gravei no meu computador, que é um bom computador, agora eu comprei novinho, mas em questão de áudio não é grandes coisas, tá? Para gravação de áudio ele não é muito bom. Então fica muito melhor quando eu gravo no celular, né? A gravação fica muito melhor. Mas enfim, eu procuro aproveitar os momentos, como eu disse para Maria ali, que eu procuro aproveitar os momentos que eu posso. Então eu vou lá e gravo, né? E vamos lá. Porque senão eu acabo não conseguindo gravar, né? Vamos lá, continuando. A Débora Nunes, boa dica. Ainda não vi o filme Nada é por Acaso. Caramba, vale a pena, Débora. É um filme bem legal. Como eu disse, é um filme um pouco mais paradinho, coisa assim, mas para quem gosta da questão de espiritualidade, etc., ele é bem legal, vale a pena. A Kate Mel, ela fala de um filme que não tem em português, pelo que eu entendi. É um filme bem espiritual, com visão budista, né? Olha que legal, eu me interesso. Se chama Till We Meet Again. Ah, legal. E elas que dá para se encontrarem também com legendas em espanhol. Eu vou procurar, né? Vou procurar para assistir esse filme. Ricardo falou, boa noite, professor. Ótima dica de filme. Já assisti, muito bom. Legal, legal. A Kate Mel também indica aqui o filme biográfico Moscati, O Amor que Cura. Olha, também não conhecia a história do médico Giuseppe Moscati, que viveu no fim do século XIX e início do século XX. Legal, legal, vou procurar sim. Muito bom. Essas dicas são ótimas, né? São filmes que às vezes a gente não conhece. O Jorge Luiz Sacani, ele falou o seguinte, pois ele está referente ao Cordão de Prata, tá? O vídeo do Cordão de Prata. Pois faço viagens astrais, fiz várias, e todas que fiz, o cordão de prata estava ligado ao umbigo. Sempre ao umbigo. Estica conforme você vai se afastando do corpo. Literalmente é elástico, sempre te puxando para o corpo.
tem que ter uma ótima concentração e conseguir administrar essa elasticidade, senão sempre te puxará para o seu corpo. E quando retorna ao seu corpo físico, chega a saltar de onde você se encontra. Você acorda suado, assustado e tem a sensação de estar caindo de uma altura aonde você acorda com uma tremenda dor de cabeça. Aí ele bota ali Eclesiastes 12, 6, 7, tá? Essa questão do cordão de prata sair do umbigo é muito relativa, né? Porque, na verdade, o cordão de prata, ele é uma junção de filamentos que tem no corpo etérico, tá? Então, esses filamentos que estão no corpo etérico, quando você se estica para fora e vai saindo mais para longe, né? Eles se juntam num único cordão, tá? Mas, como eu disse num outro vídeo, esses filamentos, eles são energéticos, né? É energia, ele não tem a fisicalidade, assim, de... Você até consegue pegar, sabe? Mas se você apertar, vamos dizer assim, você vai ver que é energia, tá? Então, a questão de ele sair do umbigo vai depender da pessoa. Tem pessoas que têm uma atividade maior no chakra aqui do plexo solar, tá? Ou próximo ao chakra sexual. Então é mais comum que, devido à maior atividade nesse chakra, o filamento se conecte através desse chakra, tá? Mas muitas pessoas sentem o filamento do cordão na cabeça, tá? No chakra frontal ou outros lugares, tá? Isso vai depender muito, tá? Mas é bem comum, sim, de se ter esse filamento saindo do chakra aqui do plexo, tá? Mas, pelo menos às vezes que eu percebi, ele se conecta no corpo astral aqui na nuca, tá? E não no centro do corpo. No livro que eu estou lendo para o pessoal aqui no canal, do Jürgen Zilli, ele fala do chakra, do cordão se ligando ao chakra aqui no centro do corpo, tá? Então, vocês podem ver como diferencia, né? O cordão sai do corpo etérico e se liga ao centro do corpo dele. Provavelmente atrás, não sei. Mas era no centro do corpo dele. Então, aí a gente vê como varia muito, né? A gente ouve diversos relatos e muitas pessoas falam que ele sai da nuca, né? Outras pessoas falam que sai do plexo, né? Se conecta à nuca, se conecta ao plexo, enfim. Aí vai depender muito do qual o chakra que a pessoa estava mais ativa naquele momento ali, tá? Vamos lá, continuando então. A Maísa, ela falou assim: eu senti o meu corpo girar e senti as energias, porém eu fico tipo, qual vai ser o próximo passo, pois eu faço e estou tipo acordada. Falando ali no que se refere ao vídeo da técnica de projeção astral que eu ensino que eu digo que é a mais eficiente, né? O próximo passo, né, eu gosto muito sempre de falar isso, né, que a gente já tem que planejar antes, né, já tem que ter a intenção antes do que você quer fazer, justamente para não ficar preso ao corpo físico. Então, se você já sabe, por exemplo, eu quero ir até a igreja lá tal, projetado, então quando você começa a sair, sentir que está saindo do corpo, você já tem um direcionamento para aquilo que você quer fazer, né? Então vai ficar mais fácil você dar esse segundo passo, porque você já tem ele fixo na sua mente, tá? Agora, se você não tem um objetivo fixo na mente, o que vai acontecer? Você vai acabar ficando por ali, sem saber o que fazer, né? Mais preso às repercussões energéticas, etc, tá? Então, por isso que é sempre importante você já ter um alvo mental pré-programado para que você tenha, então, também essa autonomia nessa busca, tá? Vamos lá. A Maísa fala também que vai recomeçar a fazer exercício, etc. Muito bom, legal mesmo. A Débora Nunes agradece a resposta dada no FAQ 41, o FAQ anterior. Também ela comenta que só conseguiu passar um portal uma vez, quando no astral vi meu filho ser levado. Era uma fissura no solo saindo em outro planeta, com seres de várias espécies. Fomos resgatados por seres alados em uma nave. Muito interessante, Débora.
A questão do portal normalmente é para te levar para um lugar mais distante, né? Senão você vai caminhando ali, né? Mas quando a gente passa um portal, a ideia do passar o portal é uma mudança de frequência, né? Adentrando a outras vibrações, né? E uma mudança radical de ambiente, né? Muitas vezes você passa pela porta do seu quarto e é como se fosse um portal, você acaba saindo num lugar totalmente diferente, né? Sai num campo, sai numa cidade, ou sei lá, né? Depende muito, né? Porque o formato do portal, né, tem essa ideia de você mudar a frequência vibratória e ir para algum lugar mais distante. O filme que nós comentamos, Por Trás de Teus Olhos, não é um filme, é um seriado. A personagem do seriado utilizava essa técnica do portal, de uma porta, né, para passar para outros lugares. É uma técnica bem interessante também, que a gente pode criar, quando a gente está fora do corpo, esse portal para passar para determinados locais, tá? Multiverso Viagem Astral, o Nick, canal bem legal também aí no YouTube, diz o seguinte: pergunta, o que poderia causar ficar preso em uma dimensão onde eu não me mexo, grito e não sai som? Acordei gritando aqui. Pois é, né? Ficar preso em outra dimensão. A gente fala muito isso que você sentiu aí na catalepsia projetiva, né? Que a gente fica preso ao corpo e não consegue se mexer, etc, etc. E acontece muitas vezes nesse momento de estar preso ali ao corpo, você acaba criando imagens mentais que pode assustar muito, tá? Você diz ali que ficou preso em uma dimensão, né? Então você estava fora do corpo e aí não estava conseguindo voltar, pelo que eu entendi, tá? Aí, nesse caso, eu acredito que possa ser, provavelmente, tá? Possa ser um teste do teu amparador para ver como tu reage lá do outro lado, né? Um testezinho, um aprendizado para ver como tu vai reagir lá do outro lado, tá? Então, acontece. Vamos lá. O El Games agradecendo. O Henrique falando ali da leitura do livro, que tá bem legal. E aí vem as experiências do Eurípides Barçanufo ali, o pessoal comentando também, tá? E acredito então que eram essas as perguntas que tínhamos para hoje. Então agradeço muito os comentários, pessoal. Trouxeram ótimas reflexões e eu acho que é sempre muito importante, né, essa troca, esse diálogo que nós estamos fazendo. Vocês crescem e eu cresço também, né? O diálogo é fundamental, principalmente para mim, que sou um filósofo. Então dialogar é fundamental para aprender cada vez mais. Muito obrigado, então, pessoal. Deixe seus comentários aí. Paz profunda. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.